Bom dia. Vamos continuar juntos em comunhão. Vamos continuar juntos a louvar o Senhor. E se nos temos dirigido a Deus, muitas vezes e de muitas formas esta manhã, agora queremos que Deus nos fale particularmente a nós. Convido-vos desde já a abrir em Filipenses. Nós estamos no capítulo 2 e vamos considerar hoje o texto que está do versículo 19 ao 24. Filipenses 2, 19 a 24. 19 a 24. E o título que eu dei à mensagem desta manhã é Conflito de Interesses. Conflito de Interesses. Um título que, sobretudo, tem a intenção de nos ajudar a colocarmos nós em causa e de nos colocarmos nós no texto, de um lado ou do outro, daqueles que fazem parte do argumento e que são mencionados. Conflito de interesses. Então, nós paramos na última semana no versículo 18, e o versículo 17 diz: ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Paulo alegrava-se. Ele podia ser chamado a entregar-se para o proveito e o serviço da fé dos filipenses. Mas ele alegrava-se nisso. E convoca, o versículo 18 foi o versículo onde parámos a semana passada, e convoca os filipenses a alegrarem-se nisso também. Versículo 18. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. E agora então do versículo 19 até ao 24. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Vou ler também o 25. Julgo, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado, para prover às minhas necessidades. Até aqui. Então, eu li os versículos 17 e 18 e li também este versículo 25, só para nos ajudar a contextualizar. Nós estamos mais ou menos a meio da carta, só para nos ajudar a enquadrar este texto que nós vamos considerar esta manhã. E no versículo 17 e 18 nós já vimos como Paulo dá a vida e está disposto a dar mais, a entregar tudo, a oferecer-se para o serviço e o proveito da fé dos filipenses, como isso o alegra, isso lhe dá gozo e como ele convoca os filipenses a alegrarem-se nisso. E nós neste texto que lemos agora, nós temos aqui um movimento. Temos aqui Paulo a falar das suas intenções de enviar Timóteo. É sobretudo Timóteo que vamos falar esta manhã. Paulo a falar das suas intenções de enviar Timóteo. Paulo a falar até das suas intenções dele mesmo ir até Filipos. E no versículo 25, será o texto que o Berto abordará na próxima semana, ele diz que, não podendo enviar já Timóteo, ele envia com a carta quem? Quem é que ele envia com a carta? Quem é que é aquele que é o portador da carta? Epafrodito. Quem é que era? Por sua vez, era um enviado de Filipos. Epafrodito veio de Filipos e trouxe sustento, trouxe suporte a Paulo da parte da igreja dos filipenses, e agora é devolvido aos filipenses, à igreja em Filipos, sendo portador desta carta. Eu li num comentário algo que achei delicioso e queria partilhar com vocês. É como se a carta fosse o recibo de Paulo. Nós, quando pagamos alguma coisa, recebemos depois o recibo. E aqui Paulo
recebe a bênção por parte dos filipenses e envia novamente aquele que tinha recebido, Epafrodito, tinha recebido dos filipenses, e envia com esta carta, com esta dedicatória. Sim, tem avisos, sim, tem instrução, mas sobretudo é uma carta de amor. Já falámos sobre os afetos de Paulo em relação aos filipenses. Então há aqui este movimento. Há a intenção de Paulo enviar Timóteo, há a intenção de Paulo ir mesmo até Filipos, e há agora no imediato o envio de Epafrodito com a própria carta. E o texto que nós lemos e que vamos considerar esta manhã é o texto que tem o elogio a Timóteo. Estes dois textos, um elogia Timóteo e o próximo texto elogia Epafrodito. O texto de hoje elogia Timóteo. É um reconhecimento de quem Timóteo é. E olhem que Paulo não poupa nas palavras. Paulo não diz isto desta forma em relação a mais ninguém. Não é um texto único em que Paulo fala de Timóteo, mas nesta carta é singular, porque o elogio é abundante. Olhem para o versículo 20. Foquem a vossa atenção no versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. A ninguém tenho de igual sentimento. Que tenha a mesma mente que eu, que tenha a mesma alma que eu, que tenha a mesma perspectiva, o mesmo cuidado, a mesma preocupação que eu. Paulo a enviar Timóteo é como se ele estivesse a enviar a ele próprio. É como se estivesse a ir ele mesmo. Eu não tenho ninguém igual. Eu não tenho ninguém de quem eu sinta o mesmo, de quem eu pense o mesmo, que sinceramente cuide do vosso estado. Que de forma completamente desinteressada, com toda a sinceridade, com toda a transparência, sem sombra de dúvida, cuide do vosso estado. Elogio e peras. Não há ninguém como Timóteo. Não tenho ninguém para enviar como Timóteo. Não tenho ninguém de quem possa dizer isto. Não tenho ninguém que eu reconheça que se preocupe convosco, filipenses, da mesma maneira, com a mesma totalidade, com a mesma plenitude, sem sombra de dúvidas, ele está preocupado com os vossos interesses, com o vosso estado, com os vossos negócios. O versículo 22 também é muito generoso nas palavras que Paulo diz em relação a Timóteo. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Vocês conhecem, em contraposição ao versículo 21, desculpem, que diz que todos buscam o que é seu. Em contraposição a isso, Paulo diz: mas bem sabeis qual é que é a experiência de Timóteo. Vocês sabem que ele serviu comigo. E não serviu de qualquer maneira comigo no Evangelho. Ele serviu como filho ao Pai. Ele serviu como se eu fosse pai dele e ele meu filho verdadeiro. Total entrega, absoluta abnegação. Então, o elogio de Paulo a Timóteo é realmente digno de nota. Quem é que é Timóteo? Quem é Timóteo? Os mais pequeninos sabem quem é Timóteo? Sabes, Davi? E perguntei antes de levantar os braços e tudo. Tu és rápido. Sabes quem é Timóteo? De certeza? Quem é? Ah pá, agora que eu estraguei tudo. Não devia ter perguntado. Mas crianças sabem quem é Timóteo, não sabem? Timóteo era companheiro de Paulo. E Paulo está a elogiar Timóteo na carta que escreve aos Filipenses. Mas eu quero complicar e quero falar, vou deixar de embrulhar as crianças e vou falar para os mais velhos. E os mais velhos sabem quem é Timóteo? Onde é que ele aparece a primeira vez? Os mais velhos, Tiago, tu já não és mais velho. Agora, ainda há outros mais velhos. Os adultos, lembram-se? Em Atos, pois. Em Atos, isso sim. Não é no Velho Testamento. Em Atos, quando? Em Atos quê? Estudámos Atos há pouco tempo. Aqueles que vêm à sexta com regularidade não têm que saber o capítulo, mas têm que saber o contexto. Atos 16, que é curioso, dada a carta que nós estamos a estudar. Porquê? Porque Paulo chegou a Listra e a Derbe e encontrou lá quem? Timóteo, que se calhar era adolescente. Talvez adolescente naquilo que nós entendemos ser um adolescente hoje, não. Talvez um pouquinho mais velho, mas era um jovenzinho.
E o que é que aconteceu naquela ocasião? Paulo ouviu falar do testemunho de Timóteo. E toda a gente dava quê? Bom testemunho, é o que diz Atos 16, 1-3. Toda a gente dava bom testemunho de Timóteo. Então o que é que Timóteo faz? O que é que Timóteo faz? O que é que Paulo faz? Adivinhem o que é que ou recordem. Paulo quer levar Timóteo nas viagens. E leva. E depois, num seguimento de peripécias e também de impedimento por parte do Espírito Santo, Paulo é empurrado, não para a Ásia, mas é desviado da Ásia para a Europa. E qual é a primeira cidade onde chega? A Filipos. E qual é a primeira grande obra, grande missão, grande igreja a ser estabelecida que Timóteo assiste, que Timóteo vê, desde que é recrutado por Paulo, digamos assim? É a conversão de vários filipenses, que dá origem ao estabelecimento daquela igreja. Então, Timóteo está intimamente ligado, apesar de não ser de lá, mas está intimamente ligado com Filipos, com o surgimento da igreja dos filipenses. Não há dúvida nenhuma. Também por isto, é claro que há um elogio a Timóteo, mas também por isto, Timóteo era a pessoa mais do que preparada, era a pessoa certa para ser dito isto a respeito daquele que deveria cuidar dos interesses dos filipenses, da igreja em Filipos. Eu queria que agora olhassem novamente para o texto e que tivéssemos em especial atenção às expressões com que terminam os versículos. Olhem para o versículo 19. Como é que termina o versículo 19? Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Sabendo dos vossos negócios. Quem tiver a edição revista e atualizada diz sabendo da vossa situação. Sabendo da vossa situação. Olhem para o versículo 20. Porque eu ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. A revista e atualizada diz dos vossos interesses. Situação, negócios, estado, interesses. E mesmo também Paulo a falar de si, versículo 23, de sorte que espero enviá-lo, a vós logo tenha provido a meus negócios. A meus negócios, a minha situação. Então nós temos estas palavras que nos apontam para o mesmo, para aquilo que interessa, para aquilo que importa, para aquilo que é importante relativamente a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Os seus negócios, a sua situação, o seu estado, os seus interesses. E esta é a palavra de hoje. Esta é a palavra de hoje. Todas as semanas temos uma palavra e a palavra hoje é a palavra interesses. 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 E aqui está a ser dito, como já referimos, que Timóteo é aquela pessoa que Paulo confia plenamente, que pode enviar com toda a confiança, que não há ninguém que cuide dos interesses dos filipenses como Timóteo pode cuidar. Não há ninguém que cuide do seu estado, que se preocupe com o seu estado, com a sua situação e que olhe pelos seus interesses da mesma maneira. Isto está em oposição ao versículo 21, como já referi, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo. Paulo faz uma generalização. Paulo diz, todos buscam o que é seu. Paulo está a generalizar. Paulo não está a dizer que absolutamente todos buscam o que é seu. Pela graça de Deus havia muitos, que cuidavam dos interesses de Cristo e da igreja e das várias igrejas locais. Mas Paulo faz uma generalização dizendo, todos buscam o que é seu. Ou por outras palavras, podemos dizer, todos buscam os seus próprios interesses e não o que é de Cristo Jesus. Todos buscam o que é seu e não o que é maior, o que é de Jesus. Paulo generaliza para acentuar e para enfatizar mais o quê? Aquilo que Timóteo é. Ao contrário de todos que só buscam o que é seu, Timóteo preocupa-se com o estado, com a situação, com os negócios, com os interesses dos filipenses. Ele é a pessoa certa a enviar para cuidar deles. Interesses. Esta é a nossa
palavra hoje. Eu fui ver a definição. O que quer dizer interesse? O que é que quer dizer interesses? É o que convém a alguém. É o proveito que alguém pode ter. O lucro, a vantagem. Lucro, vantagem. Algo que convém a alguém. Para as crianças continuarem sintonizadas ainda comigo e também para perceberem, eu posso dar aqui alguns exemplos. Ouçam-me, crianças, agora. Falar dos vossos interesses. No sentido negativo. Eu sou um bocadinho mauzinho às vezes, mas falar no sentido negativo. Por exemplo, vocês olharem pelos vossos interesses, o que é? É brincar, é querer brincar antes de arrumar o quarto, ou de estudar, ou de fazer o TPC, trabalho de casa. Ainda existe a sigla TPC? Eu escrevi aqui no esboço, tinha saudade de escrever TPC. É sério, quando escrevi ficou nostálgico o momento. Crianças, novamente, vocês olharem para os vossos interesses, é, por exemplo, quererem ir brincar antes de fazer aquilo que os pais disseram, nomeadamente arrumar o quarto, fazer a cama, estudar, fazer os trabalhos de casa. Ou, por exemplo, olharem pelos vossos interesses é não quererem partilhar um brinquedo novo. Tu ficaste escandalizado, Tiago, até abriste a boca. Isso é olhar pelos teus interesses. Pode ser legítimo ou não. Se tiveres acabado de receber o brinquedo, pode ser legítimo que sejas tu o primeiro a brincar com ele. Estás a olhar pelos teus interesses. Pode não ter uma conotação obrigatoriamente negativa. Mas estamos a chegar ao conflito de interesses, porque o difícil é quando os meus interesses colidem com os interesses de outra pessoa. Isto acontece com as crianças, mas não só, nós vamos já lá. Por exemplo, querer sair da mesa, sem acabar de comer, para ir ver televisão, ou ir ver bonecos, ou ir para o computador. Isto às vezes, se os pais por momentos não existissem, era mais fácil para vocês, não era, crianças? Se os pais às vezes não existissem, só às vezes, que os pais são muito precisos. São mesmo, e é importante também dizer isto daqui às crianças. Sem os pais, não é só que não há vida e existência, é só que também não há dia-a-dia. Isto é tudo bonito enquanto é brincar. Cai a noite e é preciso comer e a coisa muda de figura. Mas para os mais velhos, para os mais velhinhos, não propriamente ainda para os adultos, mas para os mais velhos, olhar pelos teus interesses é querer ser sempre tu a escolher que brincadeiras é que se brincam, o que é que se joga no computador, nas consolas, por aí vai. Por exemplo, olhar só pelos teus interesses é, por exemplo, quereres ficar sozinho a jogar computador em vez de quereres sair com os teus pais, por exemplo. Depois que eles começam a ficar adolescentes, começam a ficar assim, começam a preferir as tecnologias às suas próprias brincadeiras a estar com os pais. Eu fico em casa. Isso é olhar pelos vossos próprios interesses. Eu falei sobre isto em casa e resumi desta forma. É só querer fazer o que te interessa. Interesses pode ser resumido desta maneira. É querer fazer o que te interessa. Recebi uma imediata resposta por parte do meu filho mais velho. Pai, tu também só queres fazer o que te interessa. Eu escrevi aqui, sabia que vocês iam rir. Mas na realidade ele tem razão. E o ponto que eu queria chegar aqui é que ele tem razão. Nós, todos nós, querer, também só queremos fazer aquilo que nos interessa. Aquilo que nos convém, aquilo que nos dá lucro, aquilo que nos traz vantagem, aquilo que nós gostamos. Não estou a dizer nada de errado. Querer, essa é a nossa inclinação. E num certo sentido também é bom que a tenhamos, porque se nós não cuidarmos dos nossos interesses, num sentido primário, também não sei quem é que vai cuidar, não é? É que os filhotes, os mais pequeninos, crianças, vocês têm a vantagem que os pais olham pelos vossos interesses. Mas os mais velhos, quando são emancipados, quando são adultos, quando têm uma própria família, se não forem eles a olhar pelos seus próprios interesses, quem cuidará? Mas há o sentido negativo, há o conflito de interesses. Tantas vezes o meu interesse atropela os interesses dos outros. Ou pelo menos há essa tensão, há esse conflito, há essa dificuldade. Tudo para chegar a dizer isto. Os conflitos de interesses são reais. A nossa principal inclinação não é olhar aos interesses dos outros, é olhar aos nossos próprios interesses, sem dúvida alguma. Por isso, voltamos à carta, por isso,
Paulo vem, desde o versículo 27 do capítulo 1, a falar sobre o quê? Ele vem falar de amor fraternal, que é amor sacrificial. Ele vem a falar de humildade, que é o considerar os outros superiores a mim mesmo. E os seus interesses, as suas questões, igualmente válidas, e não somente as minhas. Ele vem a falar de unidade, que é olhar o interesse do todo e não olhar só para os meus interesses. Ele vem a falar de santidade, que é justamente nós percebermos que se nos deixarmos ir no plano inclinado em que gosta de rapar a nossa carne, se eu não tiver qualquer tipo de freio, não fizer qualquer tipo de ponderação, de meditação, de exercício, de me pôr a mim em vigia e em causa, a minha tendência natural será o quê? Será o de qualquer criança, apesar de eu ter crescido. É querer ir brincar antes de acabar de comer aquela comida que não se gosta. É querer ir brincar antes de se acabar de arrumar uma coisa. É querer os seus interesses primeiro. A minha inclinação é exatamente a mesma. E a vossa também. Não fiquem admirados. A vossa é igualzinha, muito embora não conheça o que vos passa pela mente. E se virmos, é por isto que Paulo vem num crescendo desde o versículo 27, de chamado ao amor fraternal, à unidade, à humildade e à santidade. Nós podemos ver alguns versículos. Por exemplo, o 27, olhem para o versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Nós vimos isto com o Timóteo. Combater juntos, com o mesmo ânimo, com o mesmo sentimento. Nós vemos no capítulo 2, versículo 2 a 4. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Novamente o quê? União. Pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa. E continua para o versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmos. Não atende cada um para o que é propriamente seu. Podia dizer de outra maneira. Não atende cada um para os seus próprios interesses, mas cada qual também para os interesses dos outros. Podia estar assim o versículo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E poderíamos continuar. E é neste contexto, Paulo vem a apelar a isto. É neste contexto, com o exemplo de Cristo no meio, eu saltei, com o exemplo magnífico, supremo, incomparável de Cristo, que está do versículo 5 a 11, que Paulo dá também o seu exemplo, como vai a fazer durante toda a carta, vai a dizer quanto é que ele está preso, quanto é que ele cedeu pelo Evangelho, quanto é que ele está disposto ainda a dar-se, a esgotar-se, a entregar-se. Ele vai dando o seu exemplo ao longo da carta, como aqui tem dado, ainda no texto imediatamente anterior, que considerámos a semana passada, como ele está disposto a entregar-se a Cristo, à Igreja e aos Filipenses, à Igreja dos Filipenses em particular. Para agora, e é aqui que queríamos chegar, voltamos a Timóteo, eu não me esqueci dele, para agora apresentar também Timóteo como exemplo. E depois é para Epafrodito. Para agora apresentar Timóteo como exemplo. É como se Paulo estivesse a dizer isto. Notem bem. Fixem o que eu vou dizer. É como se Paulo estivesse a dizer isto. A teoria que eu até agora expus, do amor, a humildade, o serviço, o combate, podem imitar em Timóteo. Tudo o que eu estou a convocar-vos a ser, a fazer, a pensar, a sentir, a experimentar, vocês podem olhar para Timóteo e imitar. Porque ele imita-me a mim. E mais longe, e mais importante e melhor do que isso, ele imita Cristo. Ele imita Jesus Cristo. Ele não busca os seus próprios interesses, mas o que é de Cristo. Ele não busca o que é propriamente seu, mas ele busca o que é de Cristo. Em contraste com a larga maioria que Paulo generaliza no versículo 21. E aqui quero fazer um alerta. Porque o alerta
está aqui apenas num versículo, mas é real. Paulo o que é que está a fazer? Paulo está a fazer o alerta de quê? De que nem todos são Timóteo. Vocês não recebam qualquer um. Vocês não ouçam qualquer um. Vocês não abram os braços aí na igreja para qualquer um, porque nem todos são Timóteo. A maioria não é. Todos buscam o que é seu. Todos buscam os seus próprios interesses. Não o que é de Cristo. Nem todos são Timóteo. Timóteo busca cuidar da vossa situação, dos vossos negócios, dos vossos interesses. Mas não a maioria. Portanto, alerta, cuidado a quem vocês recebem, a quem vocês dão ouvidos, a quem vocês abraçam, a quem vocês integram de qualquer forma. Muito interessante. Na sexta-feira terminámos a nossa exposição aos Romanos, com o Timóteo. Outro Timóteo. 2000 anos depois. O nosso Timóteo. Um dos nossos Timóteos. Temos outro lá atrás também. Terminámos a exposição da carta aos Romanos. E acho que temos tempo. Vamos lá. Capítulo 16. Muito rápido. Porque a carta aos Romanos termina da mesma forma, alertando que nem todos têm uma inclinação saudável, que nem todos têm uma preocupação genuína para com a igreja. O versículo 17 foi o primeiro. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é já conhecida de todos. Compraze-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Qual é o alerta? O alerta é estar atento, é notar os que promovem dissensões, os que não olham para os interesses da igreja, mas olham para o seu próprio ventre, é a palavra que é usada. E olha, muito interessante também, vamos já sair de Romanos e voltar aos Filipenses. Muito interessante, eu parei no versículo 20, mas olhem o que é que diz o início do versículo 21. Digam em voz alta vocês. É só porque estamos a falar de Timóteo. Timóteo estava com Paulo, quando esta carta é escrita aos Romanos. Saúda-vos, Timóteo. Então, uma nota. Há exemplos a imitar. Voltamos a Filipenses, voltamos a Timóteo, voltamos ao nosso tema, interesses. Nota, há exemplos a imitar, isto é para todos, absolutamente todos, independentemente da idade, da maturidade. Há exemplos a imitar na medida em que imitam Cristo. Há Timóteos a imitar, na medida em que imitam Jesus, que imitam Cristo. E há pessoas a evitar. Rima e é mais fácil de decorar. Há pessoas a imitar e há pessoas a evitar. Romanos ensina isto. A carta aos Filipenses ensina isto. Há Timóteos a imitar e há pessoas a evitar. Porquê? Porque usam a fé para seus próprios benefícios, para o seu próprio ventre. Usam a fé para seus próprios interesses e acabam por corromper a fé. Estes não são dignos de imitação. São dignos de serem evitados, não imitados. E ser igreja implica isto mesmo. Ser igreja implica identificar uns e identificar outros. E este é o assunto importante, deste tema. Nós nem sequer temos já a vida de Timóteo para conhecê-lo e para imitá-lo. Nós não vamos receber agora Timóteo, nós não vamos agora receber ninguém que nos esteja a ser endereçada à carta e que depois vamos ver como é que Timóteo, cooperador de Paulo, chega e como é que nós vamos olhar para ele, imitá-lo, crescer com ele. Nós não vamos receber ninguém. Mas o espírito do que está escrito aqui aplica-se exatamente a nós. Assim como os filipenses deviam olhar para Timóteo e agradecer pela bênção de Deus, dar Timóteo à igreja, alguém que cuida dos seus interesses, alguém que pode ser imitado, eles deveriam evitar aqueles que não são dignos disso. Este espírito, esta aplicação está connosco também. Nós devemos reconhecer aqueles que, sendo exemplo,
porque imitam Cristo, devem ser imitados. Devem ser imitados, devem ser ouvidos. Devem ser até enviados. Podemos pegar-nos agora, pôr-nos do lado de Paulo. Nós devemos, como igreja, reconhecer aqueles que devem ser imitados e até devem ser enviados para a obra. São dignos disso. Eles cuidam dos interesses da igreja. E também devemos reconhecer aqueles que procuram os seus próprios interesses, procuram o seu próprio ganho, procuram o seu próprio ventre, procuram crescer às custas da fé, às custas da igreja, às custas da religião. E estes devem ser corrigidos. E caso não queiram ser corrigidos, caso não queiram genuinamente a fé, o amor fraternal, eles devem ser completamente evitados. Devem ser completamente evitados. Ser igreja implica isto. Ser igreja implica mais. Implica duas coisas. Uma delas, ter e fortalecer interesses em comum. Ser igreja implica ter interesses em comum, certo? Isto não se aplica só à igreja. Aplica-se à igreja, à família, a uma associação qualquer, uma coletividade qualquer. Até se aplica à amizade. Ser igreja implica ter e fortalecer interesses em comum. Até posso reduzir mais. Implica um interesse em comum. Um grande e maior interesse em comum. Cristo. Ser igreja implica isto. Fomentar, alimentar, fazer crescer os interesses que há em comum. O reino de Deus, o seu povo, a igreja, a palavra, a proclamação do Evangelho, a fé, o amor fraternal, a paz de Deus, a alegria. Ser igreja implica ter estes interesses em comum. Em suma, implica ter o interesse maior em comum. Cristo. Jesus, Cristo. O único em quem cremos, o único em quem confiamos, o único em quem depositamos esperança para hoje e para o porvir, a única fonte inesgotável de alegria, Cristo. O nosso interesse que nos une todos aqui. Ser igreja implica ter um interesse em comum. Ter este interesse maior em comum. Por outro lado, ser igreja também implica abdicar dos interesses próprios. Implica ter um interesse maior em comum, mas implica o exercício e o sacrifício de abdicar dos interesses próprios em favor dos outros. É este o grande ponto da carta neste momento. O grande ponto da carta neste momento é este. Reparem, temos agora o exemplo de Timóteo. Depois temos o mesmo exemplo para corroborar o mesmo de Epafrodito, que esteve às portas da morte pelo serviço do Evangelho. Depois temos, ao longo da carta, e neste momento em particular também, temos Paulo disposto a tudo, até gastar o resto da vida, a entregar a vida em prol da igreja. E acima de tudo, nós temos, no centro deste capítulo, temos o exemplo de Jesus. Versículo 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento de Cristo Jesus? Esvaziou-se. Esvaziou-se. Se somos chamados a abdicar dos nossos interesses, em primeiro lugar é porque há uma alegria maior ao fazermos isso. Há uma alegria maior, há um contentamento maior ao abdicarmos dos nossos interesses em prol dos interesses de Cristo. Daquilo que é de Jesus Cristo. Há uma alegria, há um contentamento maior do que o contentamento e a alegria que encontramos em qualquer uma das nossas vitórias pessoais. Ou quando qualquer um dos nossos interesses pessoais é concretizado, acontece. Então, se nos está a ser pedido, se ser a igreja implica abdicar de interesses próprios, não é porque vamos ficar desfalcados, vamos ficar sem nada, vamos ficar prejudicados. Nada disso. A carta está-te a convocar à alegria.
A carta está a convocar os filipenses a abraçarem a alegria. E o caminho para a alegria é mais abdicar do que tentar conquistar. Jesus como é que conquistou? Abdicando tudo. E este é o segundo ponto. Se somos chamados a abdicar dos nossos interesses, somos chamados por aquele que abdicou dos seus interesses. Somos chamados a abdicar dos nossos interesses por quem? Por aquele que abdicou dos seus interesses. Por aquele que abdicou de tudo por nós. Abdicou da sua glória por nós. Somos chamados por Jesus. Aquele que abdicou de tudo o que tinha pelo interesse maior da nossa reconciliação com o Pai. Pelo interesse maior da nossa salvação. Aquele que nos chama a abdicar dos nossos interesses, que nos conduzirá a uma alegria maior, é aquele que abdicou dos seus próprios interesses para nos dar alegria, para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. E é aqui que está a chave para a verdadeira alegria. O amor a Deus e o amor ao próximo. A chave para a verdadeira alegria, que não esgota, que não acaba. Sim, tem altos e baixos, muitas vezes não a experimentamos, muitas vezes não a sentimos, mas não esgota, ela vem sempre, ela volta. Ela volta. A chave para a verdadeira alegria está aqui, no amor a Deus e no amor ao próximo. Um verdadeiro amor e uma alegria verdadeira também. Reparem, quando Paulo fala de si, quando Paulo fala de Timóteo, quando Paulo vai falar a seguir de Epafrodito, ele está a falar de um amor autêntico, não está a falar de um amor de palavras. Olhem que poema tão lindo, junto com a minha carta segue um poema de Timóteo. Nada contra os poemas, tenho muitos escritos. Tenho centenas de poemas escritos. Nunca os editei, tenho que seguir o exemplo da nossa escritora, da Marlene. Nada contra os poemas, mas, o verdadeiro amor são ações, muito mais do que palavras. Deus diz muitas coisas que comprovam o seu amor na sua palavra. Deus endereça-nos palavras que revelam o seu amor por nós, certo? Não há dúvida, a palavra revela de forma escrita que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. Mas a forma maior e total que nos constrange, que nos comove e que nos ganhou, qual é que foi? Foram palavras ou foi a ação? Foi a ação de Deus ao enviar Jesus. Foi o sacrifício de Jesus. Amor verdadeiro conduz a uma alegria verdadeira. E quando olhamos para o exemplo de Timóteo, nós estamos a falar de amor verdadeiro, capaz de cuidar dos interesses dos outros, abdicando dos seus próprios interesses, resolvendo aquilo que à partida seria um conflito de interesses. Para que lado é que pendeu? Para que lado é que pende? Para o lado de Jesus Cristo. Mais sacrifício e menos dos nossos interesses. Este é o amor verdadeiro. Olha o que é que diz Paulo naquele hino fantástico ao amor, que está no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, é um hino ao amor verdadeiro. E o que é que diz a determinada altura no versículo 5? O amor não busca os seus próprios interesses. Não suspeita mal, não trata com leviandade, uma série de coisas são ditas e a determinada altura diz, não busca os próprios interesses. O amor autêntico, o amor verdadeiro, não busca os próprios interesses. Isto aplica-se não só à igreja, mas aplica-se a tudo. Aplica-se a todas as relações humanas. Como eu dizia há pouco. Ter interesses em comum e abdicar dos próprios interesses é algo que se aplica à igreja. Estamos a estudar o texto em que Paulo escreve aos Filipenses. Mas isto é algo que se aplica a tudo. Aplica-se à família, por exemplo. Tem que haver interesses em comum. Se não houver interesses em comum, não há família. Aliás, o maior interesse em comum de uma família é que são uma família. O grande vínculo é esse. São uma família. Há um interesse em comum. E nesse contexto familiar tem ou não tem que se abdicar dos interesses próprios? Ou numa família, cada elemento faz só o que lhe apetece? Tem sempre os seus interesses e as suas vontades concretizadas? Não. Então, esta dinâmica de fortalecer os interesses em comum e abdicar dos próprios interesses é algo que se aplica a tudo o que seja comunitário. Tudo o que seja comunitário. E podíamos dar imensos
exemplos, mas vamos avançar para terminar. Quero aplicar, quero continuar a aplicar, já temos vindo a fazer. O conflito de interesses é real, senão isto não estaria escrito. Não estaria escrito que Timóteo cuida do vosso estado, preocupa-se convosco, mas a maior parte não quer saber do que é de Cristo, só quer saber de si. Então, e há muitos outros textos que nos mostram que isto é real. Nós somos bons a lutar pelos nossos interesses, mas somos muito lentos a abdicar deles. Acho que é assim com todos. Nós somos bons a lutar pelos nossos interesses, somos lentos a abdicar dos nossos interesses, por Cristo, pela Igreja, pelos outros. Por isso, nós, em primeiro lugar, temos que, ao olhar para este texto, e olhar até para este tema dos interesses, e para este título, conflito de interesses, nós temos, em primeiro lugar, que assumir que isto é uma realidade. E temos que pedir ajuda. Senhor, ajuda-nos. Porque nós somos bons, eu sou bom a lutar por mim, eu sou bom a lutar por aquilo que eu quero, eu sou bom a lutar pelos meus próprios interesses, mas sou muito lento a correr para acudir aos interesses dos outros. Eu preciso da tua ajuda. Senhor, ajuda-me. Este é o primeiro ponto. Segundo lugar, duas tónicas que saem mais diretamente do texto ainda. Em primeiro lugar, imita Timóteo. Este texto convoca-nos a imitar Timóteo. Imita Timóteo. Sê tu Timóteo. Sê como Timóteo. Sê como Timóteo. Imita Timóteo. Sê Timóteo para a tua família. Sê alguém que na família, no contexto da família, busca os interesses da família toda e não só os próprios interesses. Isto é para todos, mesmo para as crianças. Até particularmente vou fazer uma aplicação específica para os irmãos mais velhos. Mais velhos não quer dizer que são o mais velho. Por exemplo, a Rita já é um dos irmãos mais velhos. Tem 2 irmãos bastante mais novos. Aplica-se àqueles que são mais crescidos. Tem compreensão de perceber que na família há outras pessoas que requerem mais necessidade, são mais novas. Requerem outro tipo de atenção. Estou a focar mais só para me chamar a atenção e para que também possam estar alinhados com isto. Imita Timóteo e sê Timóteo para a tua família. Há alguém que, em vez de estar preocupado só com os seus próprios interesses, está preocupado com os interesses dos outros, da família toda, do irmão mais novo, da casa toda. Sê Timóteo para aqueles que são mais novos do que tu. Já não no contexto da família, mas no contexto global. No contexto da igreja, por exemplo. Sê Timóteo para aqueles que são mais novos do que tu. Nós não imaginamos, mas nós somos sempre referência para alguém. Não sou só eu que estou aqui à frente e que estou no presbitério e que falo aqui muitas vezes e outros como eu, que somos referências. Todos nós aqui somos referências para alguém. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Num grupo, todos são referências uns dos outros. Também tem o perigo contrário, não é? Todos nós temos o potencial de escandalizar alguém e de prejudicar alguém. Deus nos livre disso. Mas todos nós somos referência de outras pessoas. Somos referência de outras pessoas. Isto às vezes não nos passa muito pela cabeça, mas isto é a realidade. Eu quando jogava futebol no Saavedra, uma vez fiquei chocado. Era novo, era miúdo, jogava bem. Agora, os jovens não me perdoam que isto, o mega bola nunca corre como a gente quer. Por minha culpa em particular. Mas eu jogava bem, jogava. E eu fiquei um bocado escandalizado, no bom sentido, quando uma vez em conversa com os pequenininhos, eles diziam, quem é o teu jogador favorito? Quem é que tu queres ser? Quero jogar como o Samuela. Que é uma coisa que é uma loucura. Aquilo, para mim, eu sabia, a nossa comparação, às vezes não era com os jogadores de futsal, era com os jogadores, com os Figos e com os Decos. Esses jogadores dessa altura, eram outros na altura. Eu estou a ficar velhote. Mas, voltar à igreja, nós somos referência uns dos outros. Há pessoas que se identificam mais umas com as outras. E nós somos chamados a ser Timóteo uns para os outros. Nós somos chamados a ser Timóteo para todos aqui em Parelhó. O texto está a fazer um apelo que já não é teórico, é prático. Olhem para Timóteo. E quando está a fazer este apelo, está a fazê-lo a quem? A todos. Está a fazer à igreja toda. Está a fazer à carta destinada a todos os membros. Imita Timóteo o seu serviço, o seu amor,
a sua abnegação, a sua entrega. O apelo é para todos. Mas quero fazer aqui uma referência como fiz nas 2 últimas mensagens. Agora já não é para os mais novos. Agora quero particularizar ainda mais. Se o apelo de imitar Timóteo é para todos, e é para a igreja toda, há um aspecto particular para aqueles que servem no Evangelho. Paulo está a enviar Timóteo. E Paulo pode enviar Timóteo como se enviasse a ele próprio. Olhem como é que está a fasquia. Se toda a igreja deve imitar Timóteo, e todos devem ser Timóteo para alguém, e devemos ser Timóteos para os outros, olhem a fasquia que está colocada sobre aqueles que servem o Evangelho. Presbíteros, diáconos, candidatos a presbítero, candidatos a diácono, pregadores, todos quantos servem de uma forma mais particular a igreja, olhem onde é que a fasquia é colocada. É impossível passar por este texto e dizer que o apelo é só para alguns. O apelo é para a igreja toda. Mas também é impossível fingir que Timóteo é uma pessoa qualquer. Timóteo é colaborador de Paulo. E Paulo não envia uma pessoa qualquer. Paulo não está disposto a enviar alguém daquele de todos que buscam os seus próprios interesses. Paulo está disposto a enviar um Timóteo. Como enviava Tito, como enviava Silas, como enviava naquele momento Epafrodito, que tinha estado disposto a morrer pela igreja. Paulo está disposto a enviar aqueles que buscam os interesses dos outros em primeiro lugar e não os seus. Ser chamado ao serviço, ser chamado ao ministério, é um chamado a ver a alegria nos outros. E a alegria dos outros deve ser o nosso interesse. Já disse isto no passado e quero continuar a dizer. Ser chamado para o ministério é um chamado a ver a alegria nos outros. Esse deve ser o nosso grande interesse. A fasquia está alta. Imita Timóteo. Sê tu Timóteo. Todos. Sê Timóteo para alguém, na tua família, na tua casa, com os teus amigos, aqui na igreja, com os mais novos. Sê Timóteo, imita Timóteo. Em contraste, nem todos são Timóteo. Então, recebe e reconhece as pessoas certas. Recebe e reconhece as pessoas certas. Paulo escreveu não só para que os filipenses pudessem imitar Timóteo quando o recebessem. Paulo escreveu também para que quando Timóteo chegasse, fosse plenamente recebido, fosse plenamente reconhecido e a sua autoridade e ministério não fossem questionados de maneira nenhuma. Paulo escreveu também isto, já a preparar o caminho para quando Timóteo fosse. Para que os filipenses não tivessem qualquer tipo de dúvida em relação a Timóteo. Recebam Timóteo. Mas a carta é endereçada também por Timóteo, por este mesmo motivo. A terceira palavra da carta é Timóteo. Paulo e Timóteo. Aos santos que estão... É assim que começa a carta. Paulo e Timóteo. A carta está escrita por Timóteo, tanto que o próprio autor pode escrever sobre Timóteo. Mas ela é escrita com 2 remetentes. Paulo e Timóteo. Timóteo escreveu. Timóteo pensou no que foi escrito. Não, foi Paulo que escreveu. Nós percebemos pelo texto. Quem está a escrever é Paulo. Quem é o autor da carta é Paulo, não é Timóteo. Mas porquê é que está lá o nome de Timóteo? Para já porque na igreja não há só uma pessoa. No ministério não há só uma pessoa. Paulo e Timóteo. E depois por causa disto mesmo. Paulo quer que a igreja saiba que estar ali Timóteo é o mesmo que estar ali Paulo. Então, aplicando, nós devemos ter cuidado com quem nós recebemos. Nós devemos ter cuidado com quem ouvimos. Nós devemos ter cuidado com quem damos atenção. Nós devemos dar atenção a quem? Àqueles que são como Timóteo. Àqueles que não buscam os seus próprios interesses, mas buscam o interesse de Cristo. Aqueles que não olham primeiramente para si, mas olham para Jesus. Isto é muito interessante, porque Timóteo é digno de imitação na medida em que ele imita Cristo. E Timóteo é digno de ser recebido e ser reconhecido na medida em que ele busca os interesses de quem? De Cristo. Buscar os interesses de Cristo é cuidar dos negócios dos filipenses. Reparem que Paulo não diz, nem dá a entender que é bom abraçar Timóteo, que ele está muito preocupado com vocês. Tudo o que vocês quiserem, ele faz. Em Romanos o que é que dizia? Cuidado com alguns. Notem alguns que vêm aí com palavrinhas mansas,
Elogio fácil, lisonjas, elogio fácil. E depois chega a hora da verdade, parece que querem os vossos interesses e querem o quê? O seu próprio ventre. Mas Timóteo é digno de imitação na medida em que imita Cristo. E Timóteo é digno de ser recebido e de ser aceito na medida em que o interesse de Timóteo é Cristo. E os interesses de Cristo, não como os outros querem o seu interesse e não o de Cristo. Timóteo quer os interesses de Cristo. E assim cuidará de forma eficaz de tudo o que os filipenses precisam. Então, nós devemos dar ouvidos, nós devemos receber, nós devemos reconhecer a autoridade àqueles que, como Timóteo, buscam aquilo que interessa a Jesus Cristo. Buscam as coisas de Cristo. Não buscam o seu próprio ventre, nem buscam dizer aquilo que é mais fácil para cativar com elogio fácil as multidões, resultando no fim no seu próprio ventre. Olhemos e foquemos a nossa atenção naqueles que são como Timóteo, que buscam os interesses de Cristo. Crianças. Quero terminar olhando as crianças. Crianças, ouçam e valorizem os vossos pais. Estão todas comigo as crianças? Não? Então. O André estava a dizer que não, mas está. Por estar a dizer que não é porque estava-me a ouvir. Alguns estão mais distraídos que o André. Crianças, estão comigo? Valorizem e ouçam os vossos pais. Porque não há ninguém, isto podia ser dito em relação aos pais. Paulo escreveu a dizer, não há ninguém como Timóteo. Eu posso dizer com toda a segurança aqui do púlpito, não há ninguém que cuide dos vossos interesses como os vossos pais. Não há ninguém. Eu sei que às vezes pode não parecer, quando não vos deixam fazer tudo o que vocês querem. Mas eu posso pôr as mãos no fogo. Posso dizer com toda a segurança, não há ninguém que queira o vosso bem, que cuide dos vossos interesses da mesma maneira que o vosso pai e que a vossa mãe. Ninguém. Nem mesmo os avós, nem mesmo os tios, que cuidam muito e querem muito bem. Não há ninguém que cuide de vocês e que queira o vosso interesse como os vossos pais. Valorizem os vossos pais, recebam os vossos pais, adolescentes ou pré-adolescentes. Isto é particularmente importante para vocês, porque como eu, vai chegar uma altura em que vocês vão mais facilmente ouvir as pessoas de fora do que os vossos pais. Ouvir os vossos colegas, cometi muitos erros por causa disso, do que os vossos pais. Então, cresçam, pré-adolescentes, cresçam valorizando os vossos pais. Não há ninguém como os vossos pais. Não há ninguém que queira o vosso bem como os vossos pais. Pais, assim como Timóteo é digno de ser recebido, porque cuida dos interesses dos filipenses, cuidando dos interesses de Cristo, nós, pais, cuidaremos dos interesses das nossas crianças se cuidaremos dos interesses de Cristo em relação às nossas crianças. Porque todos nós queremos o bem dos nossos filhos. Não há ninguém que queira mais o bem dos meus filhos do que eu e a Diana, e por aí em diante. Mas a verdade é que nem sempre as nossas preocupações e os nossos interesses estão alinhados com os interesses de Cristo em relação às nossas crianças. Nós temos muitas prioridades, muitas preocupações, todas legítimas, porque amamos os nossos filhos, mas muitas vezes atropelamos a ordem das coisas e valorizamos e supervalorizamos coisas em detrimento de outras. E depois, na realidade, estamos a fazer projeções de nós próprios, estamos a dar aquilo que gostaríamos de ter, estamos a querer formar aquilo que gostaríamos de ser e estamos mais preocupados com isso do que com dar Cristo às nossas crianças. Então, se é verdade que os nossos filhos devem valorizar-nos, porque não há ninguém que os ame e que cuide dos seus interesses como nós, a verdade também é que nós, pais, devemos ter a prioridade de dar às nossas crianças aquilo que interessa a Jesus Cristo. Ele próprio, a fonte inesgotável de alegria. A fonte inesgotável de alegria. Concluindo, nem todos são Timóteo. Nem todos querem o nosso bem. Infelizmente, até dentro da fé, até dentro da religião, nós ouvimos falar de escândalos aqui e acolá. Infelizmente, nem todos querem o nosso bem. Podemos dizer mais, a maioria não está preocupada connosco. Fiquemos firmes. Ouçamos, recebamos somente aqueles que nos apontam para Jesus. Fiquemos firmes, recebamos, ouçamos, reconheçamos somente aqueles que nos apontam para Jesus. Tu queres ser feliz? Tu queres ter alegria? Queres ter uma alegria que não termina?
A felicidade e a alegria não está em teres os teus interesses satisfeitos. Está mais e acima de tudo e definitivamente em ter Jesus, a fonte de alegria que não se esgota. Tu tens Jesus. Tu tens Jesus. Quem tem Jesus tem alegria. E tem alegria eterna. A alegria aqui tem altos e baixos, é uma montanha russa. Mesmo com Cristo. Mas a alegria perdurará para todo o sempre. À sua mão direita há delícias sem fim. Há uma alegria que não se esgota. Quem tem Jesus tem alegria para sempre. O nosso interesse, enquanto igreja, também temos interesses enquanto igreja. Nosso interesse enquanto igreja é que aqueles que nos visitam tenham Jesus. Esse é o nosso grande interesse. Que encontrem alegria que não acaba. Que encontrem salvação. Que encontrem perdão. Que encontrem reconciliação com Deus. Esse é o nosso interesse enquanto igreja. Que todos aqueles que nos visitam, sem exceção, mesmo as nossas crianças, todos, sem exceção, que tenham Jesus. E que encontrem uma alegria que não tem fim. Que o Senhor nos ajude, que nos abençoe e que nos ajude a resolver os nossos conflitos de interesse. Amém.